Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro TRI de 2021 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, não dependem das circunstâncias. Agora, gostaria de passar a palavra para o Ricardo Botelho, diretor-presidente da companhia, para iniciarmos nossa apresentação. Ricardo, pode prosseguir, por favor. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma importante teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 e participam conosco nesse evento aqui na Energisa o Maurício Botelho, nosso diretor de Relações com Investidores, vice-presidente financeiro, o Gioreli de Souza, que é o nosso vice-presidente de distribuição, Alexandre Ferreira, vice-presidente de regulação, Newton Santos, diretor de proteção à Receita, e, finalmente, o time de relações com investidores. Dando início à nossa apresentação, primeiramente peço, por gentileza, que se atentem para o slide 2, aviso importante, pois esse slide deve ser lido com atenção antes de qualquer tomada de decisão de investimento na companhia. No slide 3, eu compartilho com vocês os destaques desse trimestre comparados ao terceiro trimestre de 2020, onde apresentamos um robusto crescimento do EBITDA ajustado de 38%, o lucro líquido de 864 milhões, com uma redução de 6% no trimestre, mas acima dos 2 primeiros trimestres deste ano. No acumulado dos 9 meses do ano, o lucro líquido avançou 75,7%, atingindo 2,46 bilhões. A nossa alavancagem em 2,4 vezes, uma redução de 0,9 vezes e 0,1 vezes, se comparado com o terceiro TRI de 2020 e o segundo TRI deste ano, impulsionado pela forte geração operacional de caixa que tivemos e que o Maurício vai destacar um pouco adiante. Os nossos investimentos nesse trimestre somaram 1,2 bilhão, um crescimento de 84,7% em função da base baixa de comparação em 2020 no segmento de distribuição. Em relação aos indicadores operacionais, que entrarei em detalhes mais à frente, o nosso mercado cresceu 2,4%, mesmo com a base alta que tivemos no terceiro TRI de 2020, mais um ótimo desempenho de perdas nesse trimestre, e a perda consolidada das distribuidoras do grupo ficou mais uma vez abaixo do limite regulatório, reflexo dos grandes esforços do nosso time operacional de retornar à trajetória decrescente de períodos anteriores à pandemia. Uma redução expressiva nas perdas não técnicas de Rondônia e Mato Grosso. E a taxa de inadimplência do período teve uma redução de 0,76 ponto percentual, mantendo um bom desempenho. Tudo isso também será explicado mais adiante nos próximos slides. Sobre o nosso portfólio de ativos, avançamos com a construção de mais 7 usinas solares de geração distribuída no acumulado do ano,
sendo 4 usinas no terceiro trimestre. Em 2021, investimos nessa linha de negócio 89 milhões e seguimos com um crescimento acelerado em outubro, com mais 2 plantas de 6,3 megawatt pico e 26 milhões investidos. Desde a aquisição da Alsol, em maio de 2019, implantamos 17 mini-usinas solares, totalizando 55 megawatt pico e 197 milhões investidos. Na transmissão, estamos nos aproximando da conclusão do projeto EPA 2 e avançando no nosso maior projeto, a Energisa Transmissora de Tocantins, com previsão de entrar em operação no ano de 2022. Passando agora para o slide 5, mercado de energia no terceiro trimestre. Iniciando com os destaques operacionais do grupo, o slide 5 mostra o desempenho do mercado de energia, que apresentou um crescimento de 2,4% comparado ao mesmo período do ano passado. Vale lembrar que essa alta ocorreu sob uma base de comparação menos deprimida em 2020, que crescia 0,6% frente a 19% e de forma bem descolada da média Brasil. Assim, o consumo seguiu acima do patamar pré-pandemia. Entre as distribuidoras, a maioria apresentou desempenho positivo no terceiro trimestre de 2021, em especial as concessões localizadas no Nordeste, direcionadas pelo clima mais quente, atividades rurais, além da retomada da indústria e dos centros comerciais. Cabe destacar que o clima mais ameno nesse trimestre, relativamente ao mesmo trimestre do ano anterior em todo o Centro-Oeste e Norte, diminuíram as taxas relativas de crescimento dessas regiões. No resultado da Energisa, as classes comercial, industrial, residencial foram os principais vetores de crescimento. O comercial teve a maior alta, em 7 anos, 6,8%, em meio à reabertura do segmento de serviços e do varejo. O segmento industrial, um crescimento de 1,8%, foi direcionado pelos setores textos, minerais, não metálicos e metálicos e veículos, com destaque para as concessões da Paraíba, Sul-Sudeste, Tocantins e Minas Gerais. Já a classe residencial apresentou um crescimento em 7 das 11 distribuidoras do grupo, em função do efeito clima e calendário. Destaque para as concessões da Paraíba e Sergipe, que também direcionaram o avanço da classe rural, determinando, sobretudo, as atividades ligadas à irrigação e produção de açúcar na Paraíba, além da cadeia de grãos em Rondônia. A diversidade geográfica da Energisa é um fator de resiliência no desempenho do mercado. Isso nós temos destacado em vários dos nossos calls anteriores. Vamos passar agora para o slide 6, perdas de energia. O slide apresenta mais um bom trimestre de perdas totais do grupo. O indicador de perdas totais consolidado foi de 12,96%, com uma redução de 0,15 e 0,86 ponto percentual em relação a junho desse ano e setembro do ano passado. É a segunda vez que o desempenho consolidado do grupo, desde a aquisição de Acre e Rondônia, ficou abaixo do nível regulatório. Em relação ao limite regulatório, essa redução foi de 0,19 ponto percentual, frente a um aumento apresentado de 0,72 pontos percentuais em setembro de 2020. A Energisa Minas Gerais, após sua revisão tarifária em junho deste ano, passou a apresentar perdas técnicas regulatórias mais aderentes à sua realidade e, com isso, passou a ter sua perda total abaixo do limite regulatório. Destaco a Energisa Mato Grosso, com resultados abaixo do limite regulatório, tendo alcançado seu melhor desempenho desde abril de 2015. Suas perdas totais foram 0,71 ponto percentual menor que setembro de 2020 e 0,27 ponto percentual menor em relação ao segundo tri deste ano. A trajetória decrescente desse indicador é muito positiva. Nos mostra que as atividades de combate às perdas superam os efeitos adversos do ano de 2020 e retornamos a um bom desempenho anterior à pandemia. Os desafios são constantes e para concessões da Energisa Paraíba e Energisa Rondônia, continuamos trabalhando para trazer os seus indicadores de perdas para o patamar regulatório. O slide 7 apresenta o desempenho dos indicadores de qualidade das nossas 11 distribuidoras, as quais apresentam resultados expressivos,
de melhoria, tanto para o DEC quanto para o FEC. Nesse trimestre, a Energisa Tocantins alcançou o melhor DEC e FEC de sua história, superando pelo terceiro trimestre consecutivo o menor valor da série histórica. Destaco ainda que, na comparação com setembro de 20, houve uma redução de 3,55 horas no DEC de Tocantins. A Energisa Rondônia, assim como no indicador de perdas, continua com forte trajetória de queda do DEC, alcançando, nesse trimestre, uma redução muito expressiva de 8 horas na comparação com o terceiro TRI do ano passado. Estamos atualmente no patamar de 29,51 horas, perseguindo o nosso objetivo de atingir o limite regulatório, que é de 27,19 horas. Falta pouco. A Energisa Acre, que já se encontra abaixo do limite regulatório, também apresentou uma redução relevante do DEC, na ordem de 3,22 horas em comparação entre trimestres. Em relação ao FEC, todas as nossas 11 distribuidoras continuam abaixo dos seus limites regulatórios, além de Tocantins, a Sul-Sudeste, Rondônia e Acre, apresentaram seus mínimos históricos nesse trimestre. Faço mais uma vez destaque para Rondônia. Em comparação com o terceiro TRI do ano passado, a concessionária reduziu em 32% a frequência de interrupções, ficando com a margem confortável em relação ao seu limite regulatório. Já no Acre, reduziu o FEC em aproximadamente 25%, frente ao mesmo período de 2020, muito inferior ao seu nível regulatório, considerando o estado em que se encontravam essas duas concessões antes da privatização. É notável a melhoria da qualidade obtida nesses últimos 3 anos. Reforço que as melhorias nos indicadores de perda e qualidade são fruto dos investimentos realizados ao longo dos anos em todas as áreas de concessão do grupo e da execução muito bem feita dos trabalhos pela nossa equipe. Seguindo para os próximos slides, o slide 8, temos os resultados de arrecadação do grupo de distribuidoras, com redução de 0,27 ponto percentual, ainda impactado pelas condições econômicas oriundas da pandemia da Covid-19 e pelas medidas decorrentes da resolução ANEEL 878 de 2020, mas melhorou 0,05 ponto percentual frente ao segundo TRI de 2021. Já as concessões de Nova Friburgo, com uma variação positiva de 0,24 pontos percentuais, Borborema 0,14, Tocantins 0,15 positivos, apresentaram melhor arrecadação frente ao terceiro trimestre de 2020. As ações de cobrança e negociações com nossos clientes têm sido reforçadas e aprimoradas para a contínua melhoria desse indicador. Em relação ao indicador de inadimplência, nós reduzimos a provisão de devedores duvidosos em 30 milhões comparado ao segundo TRI deste ano, e com uma reversão de 38 milhões no terceiro TRI, em relação ao terceiro TRI de 2020, devido às reversões decorrentes das provisões feitas durante a Covid-19 e as movimentações em Rondônia, que totalizaram 46,4 milhões. O cenário para recebíveis continua desafiador, com o aumento da bandeira tarifária, o crescimento econômico mais lento, mas ainda assim acreditamos que as nossas ações de cobrança, com opções mais flexíveis de pagamento, continuará apresentando resultados positivos. Com o término desse slide, eu passo a palavra para o Maurício Botelho, que irá apresentar os destaques financeiros do trimestre. É com você, Maurício. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Nós vamos agora falar sobre as despesas controladas, no slide 10. Eu solicito aqui que acertar aqui o PowerPoint para fazer a apresentação. Um minutinho só, por favor. Tá, muito obrigado. A próxima slide, por favor. Maurício, podemos seguir. O próximo slide, por favor. Bem, nesse slide 10, nós temos aqui as despesas de PMSO no terceiro trimestre de 2021, totalizou 684 milhões, um aumento de 134 milhões em relação
ao terceiro trimestre de 20. Essa variação é percebida em função das medidas excepcionais durante a fase mais restrita da pandemia, a Covid-19, em 2020, quando adotamos severas ações de contenção de custos e postergação de serviços, além dos benefícios que foram concedidos naquela ocasião através da redução dos encargos trabalhistas da medida provisória 936. No entanto, podemos notar aqui que o PMSO de 2021 se mantém em nível pré-pandemia, com redução de 1,5% na comparação trimestral em relação ao terceiro trimestre de 2019 e também no comparativo de 9 meses em ambos os períodos. A disciplina histórica na gestão de custos tem sido uma vantagem aqui da Energisa para administrar esses surtos aqui inflacionários. Destaco o aumento de 17 milhões nas despesas com materiais no terceiro trimestre, frente a 2020, resultante aí da combinação de fatores de alta de preço das commodities, câmbio e maior volume devido à retomada das atividades. Essa alta das commodities impactou os gastos com combustíveis, peças, acessórios, material elétrico em geral. Na linha de serviços terceiros também apresentamos alta, variando aqui 30 milhões no trimestre, em função principalmente da retomada das atividades que passou a demandar um maior volume de serviços de manutenção, inspeção, corte, religação, além do impacto das despesas como sistema de TI devido a novas soluções implementadas e reajuste de preço desses contratos. Mesmo com essas pressões inflacionárias e a retomada das atividades, as variações de custo desde 2019 foi a menor entre todas as concessionárias de distribuição, conforme demonstraremos a seguir. Bem, vamos para o slide 11. Apresentamos o EBITDA do terceiro trimestre, com aumento de 42%, ou 519 milhões em relação ao terceiro trimestre de 20, atingiu um patamar de 1,7 bilhão. Esse desempenho é explicado principalmente pelo incremento da parcela B das distribuidoras, totalizou 969 milhões no trimestre, fruto de revisões e reajustes tarifários e também pelo crescimento de mercado. Onde destaco aqui o crescimento das unidades de Tocantins, que incrementou aí 4,8%, a Paraíba com mais 7%, Sergipe 5,7%, Borborema também com 7%. As concessões de Mato Grosso com um aumento de 2%, Nova Friburgo com 2,6% e Sul-Sudeste com 2,1%, já ficaram mais em linha com o crescimento médio do grupo Energisa. O EBITDA sem efeitos não recorrentes, não caixa, cresceu aí cerca de 37,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, atingiu a marca de 1,5 bilhão e teve a contribuição advinda do EBITDA de regulatório de transmissão de 27 milhões no trimestre. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou 4,4 bilhões, um aumento de 58,2%, ou 1,2 bilhão em relação ao mesmo período de 2020. Vamos agora para o slide 12. Tá? Vamos demonstrar, assim, aqui a comparação do EBITDA ajustado com o PMSO dos últimos 12 meses. Como pode observar nesse gráfico de 12 meses, que retira a volatilidade e a sazonalidade em trimestre, apresentamos um EBITDA ajustado, que é utilizado nos nossos covenants, de 515 milhões em relação ao segundo trimestre desse ano, ou 1,9 bilhão a mais que o terceiro trimestre de 2020. O PMSO também, em base de 12 meses, subiu 134 milhões e 104 milhões na mesma base de comparação. Resumindo, a parte importante da expansão do EBITDA ajustado no período se deu pela menor velocidade de crescimento das despesas de PMSO, mesmo nesse ambiente de inflação crescente. Vamos agora para o slide 13. Trazemos aqui alguns destaques sobre o turnaround das concessões de Rondônia e Acre. Como pode observar no gráfico de 12 meses, apresentamos reduções de PMSO nas duas empresas frente ao terceiro trimestre de 2020. Também
podemos notar uma boa evolução do EBITDA ajustado, que resultou em uma variação conjunta dessas duas empresas, 73 milhões, em comparação com o segundo trimestre desse ano. E esse acréscimo ainda é maior, seria de 795 milhões, quando comparamos com as mesmas empresas, né, com o terceiro trimestre de 2020. Vamos para o slide 14, continuando aqui nas análises de Rondônia e Acre, demonstramos a evolução do EBITDA e quanto ao EBITDA regulatório. Note que a Energisa Rondônia saiu de uma situação de EBITDA negativa em 2020 para um valor positivo de 189 milhões no acumulado de 12 meses, encerrado nesse ano, se estabelecendo, obviamente, cada vez mais próximo aqui do patamar regulatório. Já no Acre, seguimos evoluindo e superando o EBITDA regulatório desde o ano passado e próximo ao nível médio do Grupo Energisa. As concessões de Rondônia e Acre estão gradualmente se transformando em mais eficientes, trazendo melhorias visíveis na qualidade de serviço dos seus clientes, como já foi aí demonstrado pelo Ricardo anteriormente. Vamos agora para o slide 15. Apresentamos aqui o lucro líquido, que nesse trimestre foi de 864 milhões, 6,3% menor que 922 milhões registrado no terceiro trimestre de 2020. No entanto, se excluirmos aqui a marcação a mercado, bônus de subscrição, que teve um efeito positivo relevante no mesmo período do ano anterior, e outros efeitos não caixa e não recorrentes, o lucro apresenta um crescimento de 190 milhões na comparação trimestral, um acréscimo de 30,2%. Já no acumulado do ano, tivemos uma alta de 75,7% na variação entre os dois períodos, uma variação de 1,1 bilhão. Vamos agora para o slide 16. Apresentamos o endividamento de 14,6 bilhões, representou um aumento aqui de 719 milhões em relação a junho de 2021. Destaco que realizamos diversas captações de recursos esse ano, totalizaram aí 5,2 bilhões, sendo 1,9 bilhão no trimestre anterior, no terceiro trimestre. Continuamos aqui, como podem notar, com uma posição de caixa bem robusta. Atualmente são 6,6 bilhões, mais do que suficiente para os vencimentos aí de 2021 e de 2022. O prazo médio da dívida fechou em 4,1 anos em setembro de 2021, mesmo patamar de junho, custo médio de 8,38% ao ano, ante 7,1% do trimestre anterior. O nosso principal indexador é o CDI, representa cerca de 67% da dívida. A empresa segue sua trajetória de desalavancagem, o indicador dívida líquida para o EBITDA caiu de 2,5 vezes em junho para 2,4 vezes agora em setembro e perante 3,3 vezes lá em setembro de 2020. Só lembrando aqui que os limites de coverage da nossa dívida líquida para o EBITDA ajustado para o ano de 2021 é de 4,25 vezes. Ou seja, estamos numa situação bem confortável sob esse indicador. Vamos agora para o slide seguinte. Apresentamos nossos investimentos. No trimestre, chegamos a cerca de 1,2 bilhão de investimentos, um aumento de 84,7% em comparação aos 548 milhões do terceiro trimestre do ano passado. Esse aumento ocorreu basicamente aqui em ativos elétricos e não elétricos, né? Se a gente considerar aqui os ativos elétricos, tivemos aqui um crescimento de 107,5%, ou 542 milhões. No total investido nesse período, 74% foram direcionados para as distribuidoras e 19% para as transmissoras. Em relação aos investimentos em geração distribuída, estamos com 23 sites, sendo 15 projetos operacionais
até setembro deste ano. Entramos em operação com mais 2 projetos agora em outubro e estamos com mais 6 projetos em andamento, com previsão de entrada até o final do ano. Atualmente temos uma capacidade instalada de 54,6 megawatts-pico e até o final do ano devemos atingir 73 megawatts-pico. Eu queria destacar aqui que para o ano de 2021 nós estamos aqui prevendo investimentos recordes, né? Devem ser 3,9 bilhões no grupo, dos quais 2,8 bilhões em distribuição e 834 milhões nas transmissoras. Falando de transmissoras, vamos para o slide seguinte. Aqui mostro os investimentos realizados dos 6 projetos que nós temos de transmissão. Rápido, esses projetos vão representar 287 milhões, apesar desse cenário desafiador de pandemia que ocorreu aqui em 2020, 2021, nós estamos cumprindo à risca aqui o cronograma dos projetos. A companhia já investiu cerca de 1,5 bilhão, e dos quais aproximadamente 280 em 2020 e 700 milhões acumulado até esse ano, né? Num total de 2,7 bilhões previstos aí para o lote desses projetos. Gostaria de informar que acabamos de assinar o contrato de concessão da Energisa Tocantins Transmissora 2, foi no dia 30 de setembro, e esse projeto ele foi concedido no leilão de transmissão da ANEEL em junho deste ano, e logo vai começar a receber os investimentos dos próximos meses. Seguindo no próximo slide, apresento o status desses projetos de transmissão, né? A Energisa Goiás e a Pará estão em operação desde o ano 2020. Essas 2 unidades apresentam uma RAP de 100 milhões. Outros 2 projetos, o Energisa Pará 2 e a Energisa Amazonas, estão em construção, mas tem uma RAP parcial, 23 milhões de RAP parcial, né? A Pará 2 está com a entrada prevista do restante do projeto de 500 kV para o início do próximo ano. A parte do projeto de 230 kV já está em operação e foi antecipada em quase 2 anos. A Energisa Tocantins Transmissora e a Tocantins Transmissora 2 são as únicas que estão, eu diria aqui, 100% em construção, não estão recebendo RAP parcial. Considerando as 4 concessões em operação, a RAP da companhia totalizou 124 milhões nesse ciclo 21-22 e o EBITDA regulatório de 76 milhões acumulado agora em 2021. A companhia está super focada na execução desses projetos, buscando antecipação relevante de prazo, e vamos adicionar mais 163 milhões de RAP. Bem, terminando aqui a minha apresentação, gostaria de convidá-los a participar do nosso Energisa Day, que será realizado no dia 6 de dezembro, quando aí teremos a oportunidade de abordar aspectos da estratégia de crescimento de longo prazo. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Eu finalizo aqui e abro aqui para perguntas e respostas. Boa tarde a todos. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão de dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do André Sampaio, analista de sell-side de Santander. Abriremos o áudio para que você possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta em relação à Sulgás. Eu queria entender um pouquinho de vocês, o motivo de vocês não terem participado do leilão. E eu queria ouvir também um pouquinho de vocês, qual que é a estratégia para o segmento, se vocês pretendem olhar para novas oportunidades. E, por fim, na parte de Gaspetro, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês entendem que deveria ter algum remédio do CAD que poderia gerar alguma oportunidade para vocês aí no futuro. Pessoal, eu vou responder aqui, Ricardo Botelho, falando sobre a questão da Sulgás. Bom, primeiramente, a gente fez uma avaliação da Sulgás como podendo ser uma primeira incursão no segmento de distribuição, de verdade, mas nós não conseguimos viabilizar a nossa participação em função daqueles parâmetros que norteiam a nossa sempre avaliação prudente de investimento, que seja o retorno esperado, as condições de risco e vários outros aspectos lá. O leilão só teve um proponente, o mesmo proponente que hoje detém os direitos de compra dos 49% da companhia e, aparentemente, para ele fez muito mais sentido do que para nós, dado as condições de que o preço fornecido para os 51 eram os 49 inicialmente eram menores do que os que ele fez para os 51%. Então, de certa forma, fez um preço médio melhor. Nós não conseguimos chegar nessas mesmas métricas que o proponente. Com relação à aquisição da Compass, eu não posso comentar sobre isso, não é um assunto que a companhia, vamos chamar assim, quer especular ou falar sobre isso. Obrigada, André. Passando para a próxima pergunta, Marcelo Sá, analista do seu site Itaú. Marcelo, pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Saiu uma matéria hoje no broadcast, né, falando que estudos internos da ANEEL apontam para um aumento tarifário acima de 20% acontecendo no ano que vem, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem discussões, né, do governo com os bancos para fazer um empréstimo nos moldes da CCE, como foi feito no passado, né, para tentar diferir um pouco esse aumento tarifário. Aí eu queria entender com você, primeiro ponto, como é que estão essas negociações, se elas estão avançando para encontrar essa solução, e se essa magnitude de aumento tarifário faz sentido, e o que a ANEEL pode fazer, eventualmente, para reduzir esse impacto no ano que vem, dado toda a pressão inflacionária, fato de ter eleição. Imagino que eles estão pensando em alternativas e o medo seria, talvez, ter algum tipo de diferimento maior de parcela B, não sei se tem espaço para isso, essa é uma pergunta. E aí, sobre um outro tópico, sobre o segmento de renováveis, né? Então, alguns players do setor resolveram entrar de cabeça nesse segmento, né? E queria ver o que vocês pensam desse segmento de renováveis no momento, se faz sentido fazer um M&A grande para virar uma plataforma completa, se vocês acham que os retornos estão apertados, dada a dinâmica de preço de energia. Se puderem falar um pouquinho também o que vocês estão vendo para esse segmento. Obrigado. Marcelo, boa tarde. Eu vou responder a primeira pergunta. Bom, sobre os aumentos do próximo ano, né, que alguns aumentos aí podem ser realmente acentuados, como a gente já falou anteriormente, né, as operações aí que estão sendo estruturadas por parte da ANEEL, do Ministério, do BNDES, vão no sentido de mitigar, né, o impacto para o consumidor no próximo ano, tá? Os eventos tarifários do próximo ano, ou seja, no momento que a gente está saindo da pandemia, mitigar esse aumento tarifário para o consumidor, diluindo isso aí por um bom tempo. Essas ações estão em curso, tá, Marcelo? Como a gente já havia adiantado anteriormente. Brevemente vocês vão ter mais detalhes, mas estão em curso e é uma ação que a gente já falou anteriormente e que agora sim
já estão em curso. Tá? Marcelo, sobre a sua segunda pergunta a respeito da expansão no segmento de renovável, nós já temos uma estratégia nesse sentido. Nós estamos avançando junto ao sol, com a parte de geração distribuída. Temos um crescimento bastante expressivo. Imaginamos continuar crescendo na geração distribuída. Temos projetos e uma expansão. E com relação também à geração renovável, também temos um portfólio que está sendo desenvolvido. Mas eu queria te convidar para participar aí do Energisa Day, onde nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Não quero dar um spoiler completo agora, mas nós vamos falar sobre esses temas: expansão na geração, expansão na área de serviços e todo o progresso que nós estamos fazendo também na distribuição e transmissão. Ótimo. Muito obrigado, pessoal. Oi, Marcelo, obrigada aí pela sua pergunta. Temos aqui uma outra pergunta da Maria Carolina Carneiro, analista sell-side do Credit Suisse. Carolina, pode dar prosseguimento à sua pergunta. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando no tema do gás, só para saber se vocês têm interesse também na parte de projetos térmicos. Muitas empresas do setor voltaram a reavaliar esse segmento, principalmente por conta do leilão de reserva, né, que teremos agora no final do ano, só para, enfim, explorar um pouquinho desse tema, o que vocês puderem, apesar de que vocês mencionaram aí que vai ter o Energisa Day, mas é mais para entender se faz parte da estratégia também. E uma segunda pergunta, essa semana a ANEEL voltou para uma das pautas regulatórias relevantes, né, de metodologia de perdas. Acabou que essa votação da conclusão da consulta pública foi até adiada. Eu queria, se vocês pudessem, só passar um pouquinho, enfim, a visão sobre a retomada dessa pauta. Muitas empresas estavam preocupadas com a indicação inicial da mudança de metodologia. Aparentemente, na nota de contribuição, houve algum tipo de melhora, mas eu queria saber se, de fato, essa melhora que a gente percebeu é algo que vocês também enxergaram. Obrigada. Carolina, eu vou responder a primeira pergunta e o Alexandre vai falar sobre a segunda, tá? Conforme você mesmo disse, não quero dar muito spoiler, mas sim, a gente tem aí uma atuação, uma preocupação já há algum tempo de buscar a diversificação das nossas atividades, tá? Temos feito evoluções na área de renováveis e encaramos o segmento de gás também como uma oportunidade, seja na distribuição, seja na geração. Entendemos que gás natural é um combustível de transição, mas também temos interesse na área de biometano, biogás e futuramente também hidrogênio. Então, a gente entende que esse tema todo está interconectado. Nós vamos dar para vocês alguns detalhes no nosso próximo evento, e aonde nós analisamos todas essas opções, sendo um pouco mais específicos a respeito de cada um deles, seja na distribuição, na geração e também na questão aí do biometano, biogás e hidrogênio. Carolina, boa tarde. Sobre a sua segunda pergunta, né? A CP29, que revisa toda a metodologia aí de perdas não técnicas e também receitas irrecuperáveis. Nosso posicionamento aqui é que nós vimos uma evolução na metodologia, né? Melhorou o patamar de reconhecimento das nossas empresas, sobretudo pelo novo ranking, né, publicado. Destaques aí para
Acre e Rondônia, né, que subiram 6 posições e tiveram reconhecimento aí tarifário pela nota técnica lá em mais de 30% da proposta original, mas ainda acreditamos, né, que a proposta possa realmente melhorar o patamar de reconhecimento, sobretudo no ponto, né, que nós contribuímos exaustivamente, dando sinal de incentivo, né, naquelas empresas que já operam em níveis de eficiência de perdas, né? Nós contribuímos sobre esse ponto e esperamos aí que até o final dessa consulta pública, né, no fechamento, possa ser aprimorado esse sinal de incentivo para essas empresas que já têm um nível eficiente de perda e possam ter um sinal de incentivo mais eficaz, tá? Obrigado. Tá certo. Obrigada, Ricardo, Alexandre. Obrigada, Carolina. Temos aqui mais uma pergunta do Daniel Almeida, analista buy-side do Butia Investimentos. Daniel, pode prosseguir com essa pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês pensam em alongar mais a dívida no futuro. Daniel, eu posso responder a sua pergunta aqui. Tá? Assim, estamos sempre olhando aqui alternativas aqui de alongamento, tá? Do endividamento. Tá? Tudo é questão aqui, talvez, da oportunidade, vamos dizer, de condições do momento. Né? Então, está sempre no radar tentar esticar um pouco aqui o endividamento. Tá? Caros, lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via o ícone Q&A, no botão inferior da sua tela. No padrão de dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta. Bom, nós temos mais perguntas aqui disponíveis. Encerramos a sessão de perguntas e respostas da videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais questões e dúvidas. Muito obrigada aos participantes. Tenham uma boa tarde. Olá.